Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o CPTS. Saiu o relatório dele aí, vamos ver como é que ele tá. Só notícia boa, né? A receita divina de correção monetária já está em níveis bem próximos ao pré-deflação. Isso é bom, né? O fundo recuperou bem rápido, mais rápido do que eu imaginava, diga-se de passagem. Enfim, os dados gerais aqui. Liquidez é boa, 6 milhões e meio no dia, tem nem o que falar, 207 mil cotistas, fundo de quase 3 bi, né? Fundo bem grande. E patrimonial 87, a cota mercado tá 77, tá uma diferença bem grande aqui. Pagou 75 centavinhos, né? Que em relação a esse valor de 77, dá aí um pouquinho menos de 1%. A gestão segue com a estratégia de high grades, reciclagem de portfólio, que ele já vem fazendo já todos os meses, 75 cents que ele entregou durante o mês, mesmo com toda aquela questão de janeiro, relatório de janeiro, né? Tudo que aconteceu em janeiro no mercado e tal, ele ainda conseguiu girar até bem, né? Girou aí 1,1 bi, sendo 530 milhões em compra, 600 milhões em vendas, padrão Capitânia, né? É até pouco, geralmente eles giram uns 2 bi no mês, eles são bem... Enfim, eles giram bastante, né? Resultado foi 83, ele pagou 75, ele botou o dinheirinho no bolso, legal. Bem interessante de ver isso aí, né? O fundo ainda fazendo reservas. A correção monetária, que chegou a valores, se não me engano, chegou a bater menos 50 centavos, já está no valor positivo aqui de 16 cents, e a tendência é agora, nos próximos meses, que ela cresça cada vez mais, né? E a carteira de FI dele continua com prejuízo grande, mas vocês sabem, né? Durante a deflação, lá nos 2 meses de deflação, ele girou bastante, destravou bastante, falou essa carteira de FI. Então, assim, imagina se não tivesse feito nada, hein? A liquidez, como a gente já falou, tá muito boa. Número de cotistas também. 70% alocado em CRIs, 26% em fundos imobiliários. É o menor patamar do último ano que ele está em fundo imobiliário. Isso é muito bom, sempre positivo, né? Quanto menos fundo imobiliário, melhor pra gente. E hoje o fundo operando com 12% praticamente de alavancagem. A gente vai acompanhar esse movimento. São mais de 50 operações e mais variadas. Comentário macro, eu vou passar de forma bem rápida. Ó, Brasil se beneficiando do otimismo global. Os juros reais não está ajudando, né? A gente vê aí as NTNBs e tudo, para mais elevados. A questão da dívida PIB, ele fazendo um comentário a respeito do aumento de gastos que o governo está promovendo aí, falando, ó, isso aqui não rola muito agora não, é complicado. Eu vou passar essa parte toda política, porque, enfim, eu prefiro deixar esse tipo de comentário lá para de membros, que lá a gente consegue discorrer um pouquinho melhor sobre o assunto e falar os impactos. Então, se você quer esse tipo de vídeo, corre lá para de membros, baratinho, certamente vocês vão gostar. Enfim, ele coloca, o resultado recorrente da carteira de recebíveis do fundo está retornando à média histórica, dado o fim do impacto da deflação. Né? O patrimônio líquido do fundo teve uma pequena queda, questão de marcação a mercado, nada demais. O mercado de saudade de crise tem apresentado baixa liquidez e poucas emissões, sendo que esse relatório é de janeiro, hein? Não está considerando o impacto da Americanas ainda de fato, ele nem comentou nada de Americanas. Isso decorre da alta dos títulos públicos, que dificulta a negociação dos papéis. São 2 pontos que dificultam. Negociação, porque você tem o título do governo muito elevado, né? Então para você vender alguma coisa que realiza prejuízo, e por outro lado, as novas emissões também ficam travadas. Como é que você vai pegar a dívida com esse nível de preço? Né? Imagina, a empresa que pegava dívida lá atrás, a IPCA com a NTNB, a IPCA mais 5, e ela pegava no spread de 2, ela pagava IPCA mais 7 no final das contas. Hoje, com o IPCA mais 6,5, a dívida dessa mesma empresa vai lá para IPCA mais 8,5, falou bem mais puxado. Então, a galera tá parando de emitir dívida e tal. As empresas que estão conseguindo se desalavancar estão fazendo isso. Agora, as que precisam de financiamento e tal, tá numa situação bem delicada. E isso, como eu falei, nem tá considerando ainda o impacto da Americanas. O negócio da Americanas bagunçou o mercado como um todo. Eu já expliquei isso em outros vídeos e já falei bastante sobre isso lá na área de membros, né? Carteira de FIIs apresentou queda normal, assim como o IFIX. Eles ficam meio travados de fazer giro, porém eles estão trabalhando numa destrava de valor de forma diferente. Em vez de ele ir lá e vender o fundo no secundário, porque ele não consegue, o que a Capitânia está fazendo? Ela está indo diretamente nos fundos e pedindo assembleia para liquidar o fundo, vender os ativos e liquidar. A gente já viu a Capitânia pedindo uma meia dúzia de fundos, assembleia para liquidação. E sim, é uma maneira de fazer um ganho de capital, né?
A gente vai acompanhando. Essa questão do cenário toda, abertura de curva de juros, dificulta, né, o ganho de capital, tanto em FII quanto em CRI. Outro ponto que a gestão coloca, já é o foco deles, já tem uns bons meses, que é aumento da taxa média da carteira por reciclagem, né, via operações high grade com taxas mais elevadas. E eles colocam, temos visto o número de defaults e postergações de pagamentos aumentando. Vocês estão vendo também aqui no canal, sempre que aparece algum fundo eu venho aqui e gravo. De fato, a situação está ficando um pouco delicada. Aqui a tabelinha de sensibilidade, no valor que está hoje, né, segunda-feira, dia 27, está próximo disso, está dando aí IPCA mais 9,67, e se a gente considerar só os CRIs, né, excluindo fundo imobiliário, excluindo passivo e tal, dá IPCA mais 10, muito bom. É claro que tem os custos do fundo e tal, o líquido vai dar IPCA mais 9,01, mas está muito bom, né. Aqui o breve histórico do fundo, que ele já girou mais de 3 vezes o PL dele, enfim, Capitânia é giro, então se você não gosta de giro, não entre nesse fundo, eles vivem de giro, né? Ele coloca as safras mais recentes de operações high grade são mais rentáveis. O fundo já desinvestiu de 89 CRIs, né? E outro ponto que a gente consegue ver é o seguinte, que muitos fundos de CRI nasceram durante a pandemia, e esses caras nunca testaram a carteira deles, é o que ele coloca aqui, né? Então, ele tá falando assim, ó, tá vendo esses fundos todos que surgiram aí? Esses caras aí não tem track record nenhum. E olha só, a gente tá acompanhando, tá vendo bastante caso de problema acontecendo. Então, fiquem ligados. Basicamente isso, né? Um monte de fundo novo, sem histórico, gestora também sem histórico, e a situação tá ficando um pouco delicada. Enfim, aqui alguns dados da indústria de fundo imobiliário, olha como é que é ofertas públicas no ano de 23. Tá bem pouquinho, claro, tá bem no início do ano, mas assim, se chegar em 10 bi, eu acho muito, viu? Sinceramente. Chegar em 10 bi vai ser, assim, tipo, bastante. Número de investidores continua crescendo, mesmo que esse cenário é diverso, né? Isso é bom. Isso aí, vamos entrando. E a gente vai acompanhando, galera. Vai acompanhando. Continua dominado por pessoas físicas, né? Normal, nada de novo. E o fundo pagou 75 cents. Aqui o histórico de emissões dele desde lá de trás, desde agosto de 2014, né? Tem bastante tempo. E a gente consegue ver aqui todo esse histórico, o histórico de taxas, né? O custo de distribuição e tudo mais. As movimentações do mês, ele comprou todos esses CRIs aqui. E ele vendeu todos esses aqui, tendo um prejuízo de 5 milhões de reais. Não é fácil não. Tá, mas por que ele tá fazendo isso? Gira prejuízo e compra operações melhores. Então, assim, faz sentido. É ruim fazer prejuízo, mas paciência. Um ponto curioso, ó, que ele comprou 1,6 milhões em SARI 11. SARI 11 que tá lá no limbo. Então, pelo visto, né, tá aí comprando SARI 11. Eu não fiquei nada surpreso, nada surpreso se eles pedissem a liquidação do fundo. Se tratando de Capitânia, meu amigo, digamos, um risco pro cotista do SARI, né? Já acompanha aí pra ver. DRE, é o que a gente quer ver. Cara, olha só a receita de atualização monetária, né? Correção monetária. 16 milhões, tá em níveis bem elevados, né? Bem elevados. O resultado da negociação com o CRI jogou um pouco contra, né? No resultado do mês. Mas, assim, esse aqui que é o ponto mais importante que a gente quer olhar nesse momento, voltou e voltou forte, né? Muito bom. Olha só, de um mês pro outro. De dezembro para janeiro. Negócios 4 vezes mais, né? É interessante de ver. O DD adolescentes pagou 75. Vocês estão assistindo esse vídeo bem na Datacom, né? Dia 28. E aí? Quanto é que vocês acham que o fundo paga daqui a pouco, hein? Vocês vão assistir meio-dia? Lá para as 18 horas já começam as divulgações. E aí? Será que ele consegue pagar algo mais próximo de R$1? Vamos ver. Vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente descobre. As últimas distribuições, a questão da deflação, né, jogou o resultado para baixo, agora ele já está voltando e a gente vai acompanhando para ver para onde é que vai esse resultado do fundo. Questão de liquidez, tá tendo que falar, a liquidez é boa, o número de cotistas continua crescendo legal, 26% em fundos imobiliários, o restante em CRI, os mais variados. Taxa média de aquisição não tá tão boa, né? Acho que dá para trabalhar um pouquinho mais nisso aqui, continuar reciclando, não é fácil, é um fundo muito grande. Mas a gente já vê, por exemplo, outros fundos high grade com taxas melhores. Por exemplo, MCCI já passou de 7, IPCA mais 7, HGCR também, VRTA. Então, assim, o trabalho de reciclagem ainda está longe de terminar, né? E aqui, a carteira dele, ele divide por setores, né? Dos mais variados, a gente consegue ver lá.
todos os CRIs, super diversificado. Cara, tem nem o que falar, a carteira desse carinha aqui é bem diversificada, não tem nem tempo, nem porque a gente perder tempo aqui olhando, não tem nada a comentar. Carteira de fundos imobiliários dele, a gente vê aí as posições, ele girou muito durante a deflação, né? Destravou bastante valor, a gente pode ver por aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Durante a deflação, ó, ganho de capital com FII. 14 milhões em setembro, 18 milhões em outubro, 5,6 milhões em novembro. Então ele girou muito bem a carteira dele durante o momento que ele conseguiu, né? Eu sempre falo isso com vocês, a carteira de fundos imobiliários dele é infinitamente melhor que a do Iridium, e isso é fato. E por que eu comparo com o Iridium? Porque são os dois fundos que são comparáveis, que são esses fundos, fundo de CRI com fundo imobiliário junto, que fica fazendo um giro. São os dois que são comparáveis. E um movimento bem interessante aí, que o CPTS fez no passado. Ele se provou muito bom lá atrás. E aqui as compromissadas que ele tem, né? Compromissada, explica pra você, alavancagem e fundo de papel. E lembrando que compromissada está diretamente ligada à operação high grade. Por quê? Porque você dá o CRI em garantia e pega dinheiro. E aí você imagina que o banco, a instituição financeira vai pegar CRI high yield fudido para fazer esse tipo de operação? Não vai. Vai pegar bons papéis. E como o fundo só tem papel de qualidade, ele consegue fazer isso com certa tranquilidade. Tá com volume alto, né? 11% aí de alavancagem. Vamos acompanhando para ver. Quem sabe aí no momento oportuno ele não consegue fazer a emissão, que tá essa alavancagem, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Os próximos 2 meses, né? Finalzinho de fevereiro e março, até abril ali mais ou menos, vão ser meses chave para a gente ver para que direção que a papelada vai. Quer saber mais comentários sobre isso? Área de membros, beleza? Lá que eu faço esse tipo de comentário, gerenciamento de carteira, o que vai acontecer, cenário macro, e aí? Será que o papelado agora vai acordar de vez? Não vai? Só lá na área de membros, beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva aí no canal. Para ser membro também, do lado de onde você se inscreve, você clicou para se inscrever, do lado tem uma janelinha, seja membro, clicou lá, você tem vários planos de assinatura, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!